Bom dia, galera. Então, hoje, nós vamos falar, sobre o tema as propriedades gerais, da matéria. Gente, quando a gente fala em matéria, o que é matéria? Matéria, desde os primórdios, a gente sabe que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar, no espaço. A madeira, o ferro, o vidro, são exemplos aí, de matéria, Uma delimitada porção aí da matéria, do corpo, por exemplo, um pedaço de madeira ou um caco de vidro, também está inserido nesse contexto. Quando um corpo é usado como um utensílio, como uma ferramenta, um objeto, uma cadeira, também faz parte desse perfil aí, Então você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros eles vão se quebrar com mais facilidade, E alguns são coloridos, outros não apresentam cores, Isso aí são as características que são denominadas, das propriedades da matéria aí. As propriedades da matéria, elas podem ser observadas como propriedades gerais e as específicas. As propriedades gerais, são todo corpo, independente de substância, no qual ele é constituído aí. A impenetrabilidade, a elasticidade, que tem a ver com a extensão, a indestrutibilidade, que é a inércia, A impenetrabilidade é a massa aí, No caso, aplicando melhor esse contexto, quando a gente fala da impenetrabilidade, é que tem a ver com a propriedade que o corpo tem, de ocupar o mesmo lugar dentro do mesmo espaço ao mesmo tempo, Por exemplo, quando você está ali numa atividade de natação, junto com outra pessoa, vocês estão ocupando o mesmo lugar, e o mesmo espaço ao mesmo tempo. A extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar num espaço que corresponde a um volume, como se você estivesse fazendo um bolo e ali medindo, através do recipiente, o volume, vamos dizer assim, o volume do leite que você vai colocar ali nesse bolo. A massa vai corresponder aí à quantidade de matéria desse corpo, É a quantidade que você vai utilizar como quilograma, é a pesagem, é o seu peso característico ali no momento. E a inércia, nós dissemos que naturalmente o corpo tende a manter seu estado em repouso, dependendo da trajetória de uma reta. Por exemplo, a inércia, corresponde à massa de um corpo. Quanto maior a massa, maior vai ser a sua inércia. E a elasticidade tem a ver com a forma inicial e a força com que foi submetida. A indestrutibilidade, a propriedade da matéria, que pode ser destruída, apenas sofrendo um tipo de transformação. Quando você coloca uma madeira no estado inicial dela no fogo, ela vai apresentar um tipo equivalente, no seu projeto inicial, do que no seu projeto final, que ali vai acontecer o que? As cinzas daquela madeira. Então, as propriedades são específicas, tá? E elas são divididas em organopeléticas, as químicas e as físicas. A organolepéticas, são as propriedades que as substâncias, nós conseguimos senti-las, através, ou vê-las através de visualização ou sentir, através do seu odor, do seu sabor, visualização através do seu brilho e através da cor dela. E as químicas são aquelas que caracterizam
por destacar algum tipo de combustão, né? Por exemplo, um pedaço de palito de fósforo que você vai acender, ele vai indicar uma combustão, a hidrólise, né, de uma célula, a reatividade de uma substância, né? E as físicas são aquelas que têm um ponto de fusão, né, de ebulição, de solidificação, né, como a água, por exemplo. Né? Então, gente, por hoje, né, nós vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro.